Então agora, gente, vamos entender esse conjunto dos números complexos, né? Então, até esse momento a gente trabalhava apenas com o conjunto dos números reais, né? Mas para vocês lembrarem, então eu vou fazer um breve resumo aqui sobre os conjuntos, tá? Então a gente começa, né, sempre lá com o conjuntinho dos números naturais. Os números naturais, pessoal, são aqueles números que a gente começou a aprender lá desde o ensino fundamental, os primeiros anos do ensino fundamental, né? Que são quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito, tá? Aí, após, a gente aprendeu um outro conjunto. Nós aprendemos o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros inclui os negativos. Então, nós temos lá, vem do menos infinito lá, negativo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e vai até o infinito positivo. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Depois, nós aprendemos que existem números fracionários, né, e que todo número natural e inteiro dá para transformar em uma fração, né? Portanto, nós aprendemos aí o conjunto Q, que é o conjunto dos racionais. E nós aprendemos que existem alguns números que não é possível escrever na forma de fração. Esses números são chamados de irracionais, né? Um exemplo dos números irracionais, qual poderia ser? A raiz de 2, que é 1,4142 e tem infinitas casas após a vírgula e não forma período, né? O π, que é 13,141592, né? E assim por diante. Então, não segue um padrão, ok? Esses números não podem ser transformados em fração. Agora, toda dízima periódica, né? Por exemplo, 0,99999, 0,23232323, né? Com infinitas casas após a vírgula, mas repetindo, pode ser transformado em fração, tá? Muito bem. Aí a gente aprendeu que este conjunto maior aqui, que engloba todos os outros, a gente aprendeu que é o conjunto dos números reais, tá? Então, dentro dos reais está quem? Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais. E aí, pessoal, aonde estão os complexos? Bom, aí os complexos é um conjunto maior de todos esses aqui, tá? O conjunto dos números complexos, que é um C a representação dele, né? O conjunto dos números complexos é um conjunto maior do que todos. Isso quer dizer que qualquer natural é complexo também. Isso quer dizer que qualquer número inteiro é complexo, qualquer racional é complexo, qualquer irracional é complexo, ou seja, todo número real também é um número complexo. Por exemplo, eu vou pegar um número irracional. Esse número irracional está dentro do conjunto dos irracionais, ok? Mas ele também está dentro dos complexos, ó. Veja bem, certo? Eu vou pegar um número natural. Esse número natural ele também está dentro dos complexos. Eu vou pegar esse inteiro, ele também está dentro dos complexos. Um racional está dentro, um real. Quer dizer que qualquer número real que nós pegarmos, ele também vai ser complexo. Agora, se eu pegar um número complexo, por exemplo, esse aqui em verde, né? Ele é real? Não, ele é apenas complexo, tá? Ele não é real. Este aqui é apenas complexo, esse é apenas complexo. Esse aqui, esse é real e também, consequentemente, é complexo. Muito bem, pessoal. No exemplo anterior que foi feito, nós encontramos lá x' como sendo menos 1 mais 2i e encontramos x2' como sendo menos 1 menos 2i, certo? Então, olha só, uma coisa que vocês têm que entender, ó. Nós temos uma parte aqui que não tem i e uma parte que tem i, tá? Ou seja, nós temos um a que ele é real, então a gente chama de parte real do número complexo, tá? E nós temos esse bzinho que está multiplicando i, tá bom? Esse a gente chama de parte imaginária do número complexo, tá? Então nós temos a parte real e a parte imaginária. Então, olhando esse exemplo que a gente fez aqui, nós temos que a parte real do número complexo que a gente chama de z
né, um número complexo z, a parte real dele é menos 1 e a parte imaginária do número complexo z é 2. Já esta outra aqui, temos que a parte real do número z é menos 1 e a parte imaginária do número z é menos 2. Então é muito simples. Então, gente, como a parte real e a parte imaginária compõem um número complexo z, né, nós temos que o número complexo z pertence ao conjunto dos números complexos, né, e que o número z ele tem coordenadas a e b, ou seja, parte real e parte imaginária. Isso aqui, vocês vão ver daqui a pouquinho, é que nem um plano cartesiano, né? Só que aqui é chamado de plano de Argand-Gauss, mas é a mesma ideia, ou seja, A é um número real e B também é um número real. O B, somente o Bzinho aqui, ele é um número real, mas ele compõe a parte imaginária do número complexo. Esse Izinho aqui, só o Izinho, é chamado de unidade imaginária.